A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023, que fala sobre avivamento. Já tivemos aí 3 lições maravilhosas que aprendemos muito sobre avivamento. E agora, na lição número 4, vamos aprender com o mestre, isso mesmo, com Jesus. Jesus promoveu um grande avivamento, o seu ministério foi um ministério avivado, o Espírito Santo estava sobre Jesus e ele deixou o exemplo de como que nós devemos fazer. Jesus é Deus, claro, é Deus, Deus Todo-Poderoso, mas ele como ser humano, como aquele que encarnou, que se tornou Deus-homem, ele dependeu do Espírito Santo para realizar milagres, para ensinar, para fazer tudo o que ele fez de extraordinário no seu ministério. E ele disse que nós podemos fazer também da mesma forma que ele fez. Então, assim, Jesus viveu na dependência do Espírito Santo e nós também devemos viver na dependência do Espírito Santo, assim como ele. Ele deixou o exemplo para nós fazermos isso. Então, vamos estudar sobre este ministério avivado e vamos aplicar na nossa vida. Vamos falar aqui de muita coisa interessante, vamos falar do nascimento de Jesus, que ele foi concebido ali pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado por João Batista, ali o Espírito Santo se manifestou. Na tentação lá no deserto, ele dependeu do Espírito Santo. Para realizar os milagres, ele dependeu do Espírito. Para ensinar nas sinagogas, dependeu do Espírito. E vamos falar também da vida de oração de Jesus, que ele deixou um grande exemplo sobre oração e como que nós devemos orar e como deve ser nossa vida de oração. Uma lição muito boa, muito prática, que nós devemos aplicar na nossa vida. Vamos aprender com o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar, só avisando aqui sobre os slides do EBD em Foco, são slides prontos, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Você já tem o slide pronto para ser usado, então você tem muito mais tempo para se preparar. Então, assim, com tempo livre, você vai estudar, em vez de ficar fazendo slide, horas e horas na frente do computador fazendo um slide. Você conta com uma equipe altamente qualificada aqui no EBD em Foco, com experiência em slides e subsídios. Temos aqui o EBD em Foco trabalhando, produzindo esse conteúdo desde 2016, já fizemos mais de 750 slides e você pode ter acesso a todos eles. Então você vai ter acesso a slides de adultos, de jovens, vários bônus como slides de escatologia, sermões, curso básico de teologia e cursos diversos. Nosso conteúdo é de excelência, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Estamos realizando neste mês um curso de capacitação para professores de EBD ao vivo, com aulas ao vivo, assim, um curso também focado na lição atual. É um curso de capacitação, mas com aplicações para a revista atual. Para quem já está ministrando aula, já aplica o que aprendeu no curso. Está sendo uma bênção esse curso. Nós vamos fazer cursos quase todos os meses. Não vou dizer assim todos os meses, mas quase todos os meses do ano nós vamos lançar um curso novo com aulas ao vivo para que você possa fazer conosco, aprender e aplicar. Então, aí, qualquer dúvida, é só entrar no nosso site ebedemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações. Texto áureo diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14. O evangelista Lucas, que nós estudamos na aula anterior, falamos do Evangelho de Lucas, falamos do livro de Atos. Se você assistiu a aula, você entendeu um pouco sobre esse evangelho e sobre Atos dos Apóstolos. Lucas, ele enfatiza muito a questão do Espírito Santo, porque Lucas viveu Pentecostes ali em Atos, Lucas andava com Paulo. Quando ele escreveu o evangelho, ele enfatizou a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Jesus. É o evangelho que mais vai fazer referência ao Espírito. Então aqui a gente tem que, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Então ele estava na Judéia, voltou para a Galileia e ali ele inicia o seu ministério. Então ele foi para a Galileia, né, levado pelo Espírito. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, assim,
O crente avivado, o crente que realmente faz a obra de Deus e que dá testemunho, ele tem o Espírito Santo na vida dele e o Espírito Santo atua na vida dele de maneira sobrenatural. Aqui nós temos objetivos, a leitura bíblica em classe. Essa leitura ela é muito importante, vamos fazer referência a ela durante a aula. A leitura ali que Jesus faz de Isaías lá na sinagoga, cumprindo a profecia sobre a vida dele. Ele lê uma profecia que se cumpre naquele dia. Então vamos falar dessa leitura durante a aula. Introdução. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Eu não coloquei aqui o mapa, foi uma falha minha, eu acho que vou até atualizar isso no slide, tá? Depois que eu resolvi gravar aqui que eu percebi. Mas nós temos que entender essa questão da região. A Judéia ficava no sul, onde estava Jerusalém, onde estava o templo. Pode-se dizer que era a elite religiosa que se encontrava ali no sul. Quem morava em Jerusalém, perto de Jerusalém, talvez tinha até um certo glamour. Não, eu moro ali perto de Jerusalém, lá onde fica o templo. O templo de Herodes, que era o templo da época de Jesus, era esplêndido, era belo. Os escritores antigos costumavam dizer que quem não viu o templo de Herodes não viu o que é belo. Então, assim, era algo extraordinário. Quem morava perto do templo se gabava disso. A Galileia ficava no norte, tinha Samaria e acima de Samaria estava a Galileia. E muitas vezes os judeus que saíam de Judá para ir até a Galileia, para não passar dentro de Samaria, na região de Samaria, davam uma volta pela Pérea, davam uma volta maior para chegar até a Galileia. Jesus fazia diferente, ele passava dentro de Samaria. A gente viu isso também na aula anterior, ele conversando com a mulher samaritana, porque ele fez esse caminho. Ele sai da Judéia e vai até a Galileia, passando por Samaria, e ali ele conversa com a mulher samaritana. Essa região do norte era uma região também um pouco excluída. O povo que morava lá era judeu, mas já tinha assim, muitos estrangeiros naquela região. A Galileia já não era uma região assim tão pura como os judeus gostavam de falar. E ali estava também a parte mais pobre da região, uma parte mais excluída. E Jesus começa o seu ministério nessa região, uma região mais excluída, uma região que tinha mais estrangeiros, uma região que tinha mais pobreza. Ele começa o seu ministério ali, na Galileia. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Na região da Galileia ficava a cidade de Nazaré, que era onde Jesus morava. Nazaré era uma cidade pequena, era uma vila comparado com as cidades nos dias de hoje. Era uma cidade muito pequena. E Jesus vivia de forma muito simples ali. Então ele volta para a Galileia, levado pelo Espírito Santo. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Então Jesus, ele ensinava com a autoridade do Espírito Santo. Então a mensagem de Jesus tinha um impacto muito grande. Trazia transformação, porque era o Espírito Santo que guiava tudo o que ele falava. Tópico 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. 1.1. O Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro, no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Lucas 1,35 está registrado detalhes da conversa ali do anjo com Maria. O que vai ser gerado dentro de você, Maria, é uma pessoa especial. Ele será o Filho de Deus. E é o Espírito Santo que está gerando dentro de ti. Então foi algo sobrenatural. Jesus foi gerado de uma maneira sobrenatural, dentro do ventre de Maria. E ali nasce o Filho de Deus. Maria tinha consciência disso, Maria sabia. A revelação que ela tinha recebido era uma revelação superior, uma revelação do próprio anjo do Senhor. Tanto que lá na frente, quando Jesus está no seu ministério, pregando, ministério itinerário, que a família de Jesus vai até Jesus procurar ele e tal, achando que ele estava ficando louco. E assim, é algo muito estranho, porque Maria sabia do ministério, sabia que Jesus tinha esse chamado. Maria tinha consciência disso.
Tanto que no primeiro milagre de Jesus é Maria que fala, olha, faça tudo o que ele disser. Então assim, Maria vivia nesse dilema, ela vivia nesse dilema porque ela sabia que o que foi gerado dela era o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo era o filho dela e ela queria cuidar. É claro que aqui a aula não é sobre Maria, mas isso aqui é algo que a gente tem que meditar, né? Tem uma mulher simples, uma mulher pobre, de uma aldeia, de uma cidadezinha muito pequena, que recebe uma dádiva muito grande. Ela foi agraciada. A graça de Deus é o favor não merecido. E isso foi pelo Espírito Santo. Mas vamos lá. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou Emanuel. Isso significa Deus conosco. Isso aqui é o diferencial do cristianismo para as outras religiões. Porque no cristianismo, o Deus que nós servimos é o Deus que está conosco. É o Deus que veio no nosso meio. É o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Jesus participou junto com o Pai e com o Espírito Santo na criação. Tudo que eles fizeram juntos, a obra da Trindade. Mas ele veio habitar conosco. Então o Deus que nós servimos foi um Deus que andou conosco e ele passou por todo tipo de dificuldade da mesma forma que a gente passa. A Jesus, ele foi homem também. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, de acordo com João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, que é Deus, no caso a palavra, se fez carne e habitou, e morou entre nós. Então o Deus que nós servimos, ele morou entre nós. É um Deus que está longe, que está no céu, um Deus transcendente? Sim, sim. Mas também é um Deus imanente, é um Deus que relaciona com o ser humano da forma mais íntima e pura possível. No batismo, o Espírito Santo esteve com Jesus no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João lá no Rio Jordão. João estava batizando no Rio Jordão e ao sair da água viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16 e 17. Então, está ali João Batista chamando o povo para o arrependimento. João, ele viu como que a sociedade estava corrompida, a religião estava corrompida, a política estava corrompida, enfim, tudo estava corrompido. João Batista começa essa pregação diferenciada, chamando todos ao arrependimento, a uma nova vida, a uma nova atitude. Se você olhar o texto com cuidado, você vai ver que João está falando de mudança de vida, de mudança de comportamento. E ali chega Jesus para que se cumprisse toda a justiça, porque Jesus fala assim: João, eu vou participar desse movimento. Eu vou mostrar para todos que nós temos que tomar uma atitude, tomar uma decisão. Jesus não tinha pecado, ele não tinha. Mas ele foi dar o exemplo de tomar essa decisão de se batizar e mostrar para todos que estava sendo inaugurado uma nova era na humanidade. O reino de Deus estava irrompendo. O reino de Deus estava começando. E João Batista, ele preparou o caminho. Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo se manifesta ali e o Pai também se manifesta. Então, era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado. Então, Jesus é chamado de Filho aqui. O Filho, Jesus, saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. A Trindade é um tema complicado, não dá para a gente detalhar tudo aqui, mas a gente entende o seguinte, de forma resumida: não são três deuses, é um Deus, existem três pessoas distintas. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Só que o Filho está subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Pai e ao Filho. Essa questão da teologia da Trindade, pela sua complexidade, é importante nós tirarmos um tempo para estudar ela de forma mais profunda. Mas esse resumo aqui já serve para você ter uma ideia. Não é um superior ao outro, não é um melhor do que o outro. Essa questão da subordinação não tem nada a ver com ser maior do que o outro.
questão do filho ser subordinado ao pai é mais a questão de propósito de cumprir o plano de salvação. Quem desceu para morrer na cruz do Calvário não foi o pai, foi o filho. Quem opera em nossos corações para que nós possamos crer no Evangelho é o Espírito Santo. Não é o filho e nem é o pai. Entende? Então, assim, cada um tem um propósito, um papel na obra de salvação. Cada um cumpre o seu papel. Eles são iguais, idênticos em questão de divindade, mas diferentes em questão de relacionamento entre si e relacionamento com a criação. Então, tudo que a gente fala da criação, da obra de salvação, cada um tem um papel diferente. Então, o Pai arquitetou o plano de salvação, o Filho desce para morrer na cruz do Calvário e o Espírito Santo opera a obra de salvação nos nossos corações. Então, cada um vai fazer um papel diferente. Vamos lá. Na tentação, tá? Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo não foi uma pessoa, não foi os inimigos de Jesus, não foi os fariseus, os samaritanos, não. Foi o Espírito que levou ele para ser tentado. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4:2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Jesus, o tempo todo, ele usou a Bíblia. Está escrito, está escrito, está escrito. E ele venceu Satanás através da palavra. Satanás veio também com a palavra. Ele é sutil. Ele via manipulando a palavra, mas Jesus, ele era dono da palavra. Ele é a própria palavra encarnada. Não tinha como Satanás vencer. Mas Jesus deixou o exemplo. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Aqui entra um debate sobre a possibilidade ou não de Jesus pecar, e o pessoal começa a debater. Eu defendo a ideia que Jesus não podia pecar. Em hipótese alguma ele poderia pecar. E essa ideia não é uma ideia minha. Muitos teólogos concordam com essa ideia. Na verdade, eu consegui extrair essa ideia lendo as Escrituras, uma coisa assim, desde adolescente, um tema que eu já comecei a prestar atenção. Será que Jesus pecaria? Será que Jesus, quando ele foi tentado, existia a possibilidade dele errar, dele pecar? E eu sempre tive isso na minha mente, né? Eu acho que não. Eu creio num Deus que é impecável, ele não erra. Jesus ele não tem essa possibilidade de pecar. E aí depois eu fui estudar teologia e vi alguns teólogos, vários livros, o Teologia Sistemática do Wayne Grudem, ele fala sobre isso, que ele coloca a questão do livre-arbítrio da seguinte maneira: Adão e Eva, eles tinham o livre-arbítrio totalmente, né, de fazer o certo e o errado. Depois da queda, na visão do Wayne Grudem, o ser humano ele perde essa capacidade de livre-arbítrio. Aí entra num tema meio polêmico, né? Mas, né, de certa forma, o ser humano manchado pelo pecado, né, caído, ele não tem essa possibilidade de escolher entre certo e errado, porque ele vai escolher sempre o errado. É claro que depois que o Espírito Santo toca, que os arminianos vão chamar de graça preveniente, aí a pessoa tem essa possibilidade de escolher, né? Mas, tirando essa questão, a gente vai para outro caso, que é o caso de Jesus. Jesus ele já está no outro extremo. Ele não peca. Ele não pode pecar. Ele não vai pecar, em hipótese alguma. Satanás poderia tentar de tudo. Eu acho que a passagem da tentação de Jesus mostra isso. Imagina uma tentação da mais extraordinária possível. O teto máximo que uma tentação pode chegar. Chegou com Jesus e ele não pecou. É o teto máximo, e ele não pecou. Então isso é uma prova de que ele jamais peca, ou pecaria. Vamos lá. 1.2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, para a Galiléia. Lucas 4, 14 e 15 está escrito assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Olha só, muita gente, quando fala de Jesus, das coisas extraordinárias que Jesus fazia, pensa muito nos milagres. Jesus fez o aleijado andar, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar, fez, enfim, o cego ver. Só que aqui o texto está deixando bem claro que ele ensinava.
pela virtude do Espírito, voltou para a Galileia e a fama dele correu. Pode ser que a fama tenha corrido também por causa dos milagres, mas o ensino de Jesus era a parte, assim, o momento que o poder dele fluía de forma mais, assim, transformadora. O milagre, ele serve para confirmar a fé daqueles que já creem. A transformação, a mudança de vida vem pelo ensino. Tem gente que fala assim, se eu visse o milagre na minha frente, eu ia crer. Eu quero só ver o milagre. Eu já vi vários ímpios falando isso. Eu olho para ele e falo, cara, tu não ia crer. Se o milagre acontecer na tua frente, tu não vai crer. Se tu não crê pelo ensino, tu não vai crer pelo milagre. O objetivo do milagre não é levar ninguém a crer. O objetivo do milagre é confirmar a fé daqueles que já creem. Quando Jesus realizava milagre, os fariseus não passaram a acreditar em Jesus. Muito pelo contrário, eles ficavam chateados, revoltados com o que acontecia, procurando alguma brecha para matar Jesus, mesmo com o milagre. Mas aqueles que já criam em Jesus, esses fortaleciam a fé através do milagre. Então o ensino de Jesus era algo poderoso e transformador. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Eu até coloquei um trecho da leitura aqui na frente, vamos lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Esses 3 versículos já são suficientes para nós entendermos bem esse tópico. Então Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar várias tarefas. Ele vai citando o profeta Isaías para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24 diz assim, Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos lá, vamos meditar um pouco sobre essa questão dos pobres e sobre essa passagem que fala aqui do camelo. Eu sei que tem inúmeras interpretações dessa passagem, mas tem uma coisa que as pessoas esquecem quando vão falar dessa questão dos pobres, dos ricos, dessa passagem aqui do camelo, que assim, no contexto cultural lá da época de Jesus, os ricos, para os judeus, tá? Na mentalidade dos judeus, dos teólogos judeus e da comunidade judaica daquela época. Os ricos eram pessoas que estavam próximas de Deus. Os ricos eram abençoados. E essa visão deles não estava errada. Não estava 100% errada. Não vou colocar assim, 100% certa, mas também não é 100% errada. Porque no Antigo Testamento, muitas promessas eram de bênçãos materiais. Olha, se vocês guardarem os meus mandamentos e tal, e se humilhar diante de mim, eu vou abrir a janela do céu, vou derramar bênção sobre vocês, eu vou fazer vocês prosperarem na terra. Não estou citando uma passagem específica não, tá? Estou parafraseando vários versículos que tem no Antigo Testamento. Então, se a gente olhar várias passagens no Antigo Testamento, muitas bênçãos, pela fidelidade, seriam bênçãos materiais. Isso faz sentido no Antigo Testamento. Só que eles interpretaram isso de forma muito extrema, levaram isso muito ao pé da letra e começaram a achar que os ricos eram pessoas que estavam próximas de Deus. Eram pessoas abençoadas porque eram fiéis a Deus. Só que eles não olharam o comportamento verdadeiro que eles estavam tendo. Então tinha pessoas que viviam na prática do pecado, mas pelo fato de serem ricas achavam que estava tudo bem. E Jesus, ele nasce numa cidade pobre, no meio da comunidade pobre, ele começa a ter contato primeiro com os pobres, e assim ele vai sim evangelizando os pobres, cumprindo a profecia de Isaías. E aqui a gente pode até levar para o lado espiritual, pobres de espírito, não necessariamente pobre de dinheiro. Só que quando a gente vai para a passagem de Mateus 19, 23 e 24, Jesus está falando aqui de pobre
pobre do dinheiro e do rico, rico mesmo com dinheiro. Quando ele fala, é difícil entrar um rico no reino dos céus, Jesus não está falando do rico espiritual, ou sei lá, alguém que se acha muito espiritual. Não. Ele não está falando de pobreza de espírito e riqueza de espírito. Não é isso. Ele está falando do rico financeiramente, o rico que tem dinheiro. Então é difícil o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha só, o camelo aqui é um camelo de verdade. Tem gente que tenta diminuir o camelo, não, porque existia uma linha que era chamada de camelo, que era feita com a pele do camelo. Não tinha linha, coisa nenhuma que era chamada de camelo. E a agulha não era nenhuma porta que existia lá na cidade de Jerusalém, que era uma portinha pequena. Que o pessoal disse que tinha a porta grande, aí fechava a porta grande à noite, aí ficava só uma portinha pequena, porque a pessoa deixava o camelo do lado de fora e passava, né, ali abaixando e tal, para conseguir entrar na cidade. Aí essa portinha pequena era chamada de agulha. Não adianta aumentar o buraco da agulha e nem diminuir o camelo. Jesus está falando de camelo de verdade e de agulha de verdade. Ponto. Quando Jesus termina de falar isso, os discípulos olham para ele e falam assim, Senhor, então quem pode se salvar? Eles ficam abismados com essa frase. Por quê? A mentalidade deles, o rico estava mais próximo de Deus. Era o mais abençoado. Se Jesus diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, eles ficam, tá, tudo bem, se o rico não entra, então quem é que entra? Quem pode se salvar? Aí Jesus fala assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, a salvação é pela graça. Não é algo exclusivo do rico, nem algo exclusivo do pobre. Todos são pecadores. Aí a gente vai para Romanos e Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então assim, a salvação é pela graça, ponto final. É isso que Jesus está ensinando aqui. Mas vamos continuar porque senão a gente não anda. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Então Jesus ele vai, né, agir nesse sentido também. Quem tiver quebrantado, com coração triste, pode depender de Jesus que ele vai resolver o teu problema. Né? Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Quantos hoje não estão cansados, com tantos problemas, tantas dificuldades dentro de casa, casamento, filho, e às vezes as coisas não estão indo bem, aquela complicação, e trabalho, e dívida, a pessoa fica cansada, sobrecarregada, com problemas mesmo, tá? Problemas, e também com pecados e tudo mais, vícios. Aí Jesus fala, vinde a mim, vocês que são cansados e oprimidos e sobrecarregados. Ele apregoou liberdade aos cativos e aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. O pecado escraviza. O pecado, ele deixa a pessoa dependente. Seja a pornografia, seja a bebida, seja o cigarro, seja a comida, né, glutonaria. Assim, é difícil a gente ficar enumerando pecados, porque tudo aquilo que você está preso pode ser algo pecaminoso. Assim, vamos lá. É pecado comer? Não, mas a glutonaria é. Você já exagera. É pecado ingerir bebida alcoólica? Eu sei que isso é polêmico, mas se a gente for analisar as escrituras, pelo menos a interpretação que eu vejo, não é nenhum pecado. Tá? Enfim, na época de Jesus, eles bebiam vinho, o próprio Jesus bebia vinho, mas enfim, isso é outra aula. Mas o que a Bíblia condena nesse sentido? O exagero. A pessoa já tomar demais, e já ficar alegre, já ficar bêbada, aí, sabe, o pecado está aí. Aí a pessoa começa a viciar naquilo ali. Entende? E aí vai, e aí entra em tudo aquilo que que o ser humano se deixa levar e fica preso no vício. E tem, assim, quem sabe até pecado de pessoas que estão viciadas em filmes, séries. Tá? Tem gente que, né, tá doido para sair do trabalho, para chegar em casa, para assistir o filme, para assistir a série, e aí tem que maratonar a série final de semana, aí não lê Bíblia, não ora, às vezes não vai nem na igreja, porque tem que terminar de assistir o filme. Isso também é um tipo de vício, um tipo de escravidão. Tem gente que está escravizada pelo celular. E Jesus veio nos libertar de tudo isso. Tá? Tudo isso entra no pacote.
deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Aqui a gente tem o cego, cego de verdade, que Jesus curou vários, e tem o cego espiritual também, que Jesus veio fazer ele enxergar. Todos nós éramos cegos, estávamos cegos pelo pecado, mas agora estamos na luz, vendo a luz de Cristo. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então, tudo isso Jesus fez através do Espírito. Tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. 2.1, o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus 6, de 9 a 13, e a segunda em Lucas 11, 2 a 4. Essa versão de Lucas é um pouco mais resumida, e de acordo com o D.A. Carson, que é um grande teólogo, no seu comentário de Mateus, ele diz que Jesus, muito provavelmente, Jesus ensinou essa oração em mais de uma ocasião, e na ocasião de Mateus ele entregou algo mais completo, e na ocasião de Lucas foi algo mais resumido. Isso não é um consenso, mas eu acredito que é uma boa explicação para as duas versões. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. O contexto de Lucas e Mateus é diferente. Sermão do Monte, que a gente estudou numa revista aí não faz muito tempo. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisias e exibicionismo religioso. Não é algo porque é a liturgia do culto, você tem que fazer desse jeito aqui, se não for assim, tá errado. Não, não, não. Olha só o que Jesus diz. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora teu pai, que vê o que está oculto. Teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí continua, eu parei aqui, foi a referência que o escritor da revista deu, para nós entendermos o contexto que Jesus está ensinando. Jesus está falando aqui que, na época dele, tinha aqueles que queriam aparecer, usar a oração para mostrar que é melhor do que os outros. Orava em pé, na rua, gritava, falava em voz alta, nas sinagogas, no templo, sabe? Só para mostrar que era a vida de santidade. Aí Jesus vai por outro caminho. Olha, quando tu for orar, abre teu quarto, fecha tua porta. Não fiquei usando de vãs repetições. Faça algo natural com Deus, uma conversa com o Pai. É isso que Jesus está ensinando, algo simples, direto. Não precisa de muita coisa. Ele dá um exemplo de oração. Muito provavelmente ele fez isso mais de uma vez, eu concordo com o D.A. Carson. Ele ensinou sobre oração mais de uma vez, em várias ocasiões diferentes. E aí nós temos esse modelo de oração aqui. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, né? Dá-nos o pão, confessa os pecados e pede perdão, suplica por proteção de Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui nós temos a atitude na oração de alguém que é verdadeiramente avivado. É alguém que se quebranta diante de Deus. É alguém que confessa os pecados. É alguém que adora a Deus, que exalta o nome do Senhor. É alguém que depende de Deus. É alguém que participa do reino, mas ao mesmo tempo ora pelo reino. Glorifica o dono desse reino, o rei desse reino. Ele vai clamar para que mais pessoas participem desse reino. É isso que ele fala. É dele, porque dele é o reino. Deus, Senhor, o teu reino é teu. Então, assim, o reino já foi inaugurado, né? Vou dizer assim, não, o reino já foi inaugurado. Mas faça com que esse reino se expanda. Então, essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. 2.2, uma vida de oração. Nos evangelhos, podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu nome de apóstolos. Jesus orava muito.
Tem gente que lê isso aqui e fala, então a oração só é válida se eu orar a noite inteira. Não, não, não. Faça a tua oração. Jesus fazia dele, e você faz a sua, eu faço a minha. Não precisa achar que tem que ser 1 hora, 2 horas de oração. Não, não. Jesus, ele orava. Ele dependia do Pai, ele dependia do Espírito Santo. Ele era Deus, mas também homem. Então, como homem, ele orava. Ele tinha que depender 100% do Pai. Jesus, ele dá o exemplo. Gente, dependa do Pai. Dependa do Pai. Dependa do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando, entende? Ele está ensinando isso. E muitas vezes nós somos muito arrogantes, achamos que conseguimos tudo sozinho, que faz o que quiser. Não, eu faço tudo só, não precisa orar, não. Não, a gente tem que orar, a gente tem que depender de Deus o tempo todo. Jesus orou a noite inteira para tomar uma decisão de escolher os 12 discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então a gente tem aqui o mestre orando e agradecendo a Deus por uma bênção recebida. Gratidão. Jesus agradece ao Pai, o Filho agradecendo ao Pai. Olha só o relacionamento do Filho com o Pai. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Não é o Deus Todo-Poderoso? Sim, Jesus é Deus, mas ele buscava a comunhão do Pai, com o Pai. E isso acontecia na oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, sabe uma coisa assim que eu não consigo entender? É essa falsa teologia da prosperidade que as pessoas dizem que a gente tem que exigir de Deus. Deus tem que ser desse jeito, eu quero é assim. A pessoa manda em Deus, faz barganha com Deus. E Jesus, que é Deus, Todo-Poderoso, 100% Deus, ao falar com o Pai, fala como? Faça como tu queres, não como eu quero. Olha só o exemplo que Jesus dá, da dependência do Pai. Um ensino mais claro do que esse aqui não tem, não existe. Eu não sei que Bíblia esse povo lê por aí. Eu acho que nem salva eles são, né? Porque não tem como, não tem como. Então, seguir o exemplo de Jesus. Deus é como tu quer, não como eu quero. Vamos lá. Tópico 3. Uma vida na unção do Espírito. Olha só, já passei tópico 1, falei do Espírito Santo, do ministério de Jesus, tudo que ele fez dependendo do Espírito. Já fica aí a dica para você, dependa do Espírito, que o seu ministério dependa do Espírito e tudo mais. Segundo tópico, oração. Tome uma atitude, a partir de hoje, de orar. Nem que seja 5 minutos. Seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Tire 5 minutos de oração, pelo menos, para começar. Você vai começar a ter uma vida de oração. Siga o exemplo do mestre. E agora, no tópico 3, vamos falar da questão prática de uma vida cheia de unção do Espírito, que é para nós hoje, aplicação para nós. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Observe que unção ela tem a ver com serviço, com atitude, com fazer alguma coisa. Tem gente que pensa assim, não, porque eu sou cheio da unção, o pastor é cheio da unção. Aí não prega, não ensina, não evangeliza, não faz nada. Que unção é essa? A unção é para a gente evangelizar, é para pregar, é para ensinar, é serviço, é servir. 3.1. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo na música. Aqui o escritor da revista coloca o obreiro como aquele que é chamado para uma função específica dentro da igreja.
Você foi chamado para ser secretário, para ser tesoureiro, para tocar um instrumento, para ensinar, para ser professor da EBD, tudo isso você tem que depender do Espírito. São funções que, por mais que elas sejam burocráticas, você tem que depender do Espírito. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Porque assim, às vezes a pessoa faz e não quer depender do Espírito. Ou então acha que aquela atividade dela é uma atividade secundária. O pastor quer que eu lave o banheiro, o pastor quer que eu carregue o banco, o pastor quer que eu vou varrer a igreja. Irmãos, isso aí é algo espiritual. Deus está te capacitando e te usando nesse serviço braçal. É serviço importante na obra de Deus. Então assim, não fique pensando que você não precisa fazer ou você não depende do Espírito Santo para isso. Até para lavar um banheiro da igreja, nós temos que depender do Espírito Santo. Senão, realmente, se torna algo muito chato e sem sentido. Tá? Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano. E de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. O Espírito Santo vai renovar nossas forças e abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o ministério com olhos espirituais. Quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Olha só, a pregação tem como objetivo que tocar o coração do pecador para que ele se arrependa. É claro que nós, como pregadores, enfim, quem prega, quem ensina, não vai converter ninguém. Quem vai converter é o Espírito Santo, que vai atuar no coração do pecador para que ele possa se arrepender. Mas quando a gente vê isso acontecendo, a gente entende que ali tem, sim, o poder do Espírito Santo. Quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito. Então, quando tem um ensino verdadeiro na EBD, que é dirigido pelo Espírito, os alunos da EBD abandonam o pecado, mudam de atitude, passam a ter uma vida diferenciada. Quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Então, quando o louvor é cheio do Espírito, quando tem unção no louvor, as pessoas saem dali transformadas. Tem uma transformação, uma edificação espiritual. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. O seu comportamento no dia a dia tem que refletir aquilo que você vive lá na igreja, na comunidade. Não adianta nada você também chegar lá na igreja e lá você é cheio do Espírito, é cheio da unção, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, você é um ímpio. Não. A sua vida tem que ser uma vida de piedade. O seu comportamento, a sua atitude tem que demonstrar que você é uma pessoa diferente. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo 4,7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Isso é um exercício, uma atitude. Você toma uma decisão. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai descer e aí vai pegar e vai colocar na frente dela a Bíblia e vai... Não, irmão, isso é uma atitude que você toma. O Espírito Santo está dentro de você, agindo dentro de você. Você toma a atitude de jejuar, você toma a atitude de orar, você toma a atitude de ler a palavra de Deus. E aí você vai ser alimentado. O Espírito Santo ele vai te capacitar, vamos colocar assim, te iluminar. Mas a partir do momento que você abre as Escrituras, que você dobra o seu joelho, aí sim você vai ver a diferença na sua vida. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então, todo obreiro avivado tem que se alimentar da palavra, tem que orar e, de vez em quando, realmente fazer um jejum. 3.2. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja. Então, tem gente que pensa assim, não, o Espírito Santo só vai atuar na vida do pregador, do pastor, daquele que está lá na frente da obra. Não, a palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então a gente tem aqui o sacerdócio real de todos os crentes. Todos os salvos são sacerdotes. Todos nós fomos chamados para anunciar as verdades do Evangelho. Isso é algo para todos os crentes. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho
em todos os lugares em que seus pés tocarem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide é para todos, mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Nós temos que ter um comportamento diferenciado, uma vida diferenciada, porque o mundo vai perceber que nós somos diferentes. E diante das nossas atitudes, nós vamos começar a falar de Jesus, falar do Evangelho, falar o que é diferente na nossa vida. Convidar alguém para ir para a igreja, uma célula, ou um EBD, enfim, não sei como é a dinâmica da sua igreja, mas você vai tomar essa atitude. Mas por quê? Porque você está debaixo da unção do Espírito Santo. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho, ou em quaisquer esferas da sociedade. Nós vamos influenciar de maneira positiva e não sermos influenciados. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Então, para ser testemunha, tem que ter a unção do Espírito. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, assim, Jesus deixou exemplo. Lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, Paulo fala algo extraordinário, que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou isso como algo que ele devesse levar algum tipo de vantagem, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomou forma de servo. Jesus, ele deixou todo o exemplo de servidão. Ele não deixou de ser Deus. Eu li certa vez no livro Teologia Sistemática que é tipo assim, imagina um corredor veloz. E aí ele tem a perna dele amarrada na perna de alguém que não treina corrida, que é lento. Aí eles vão correr junto. Não tem como aquele corredor veloz manter a sua velocidade. Ele está limitado pela velocidade daquele que é mais lento. Porque ele está amarrado com aquele que é mais lento. Ele continua sendo um corredor veloz? Continua. Imagina eu usar em Bolt, o mais rápido do mundo. Se amarrar a perna dele na minha, o Usain Bolt continua sendo o Usain Bolt. Ele continua sendo o homem mais veloz do mundo. Só que, quando ele está preso em mim, ele vai ser muito lento. Muito lento. Entende? Não vai ter potência nenhuma para correr. Mas ele perdeu o seu poder de correr? Não. Ele continua tendo. Assim foi Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele estava limitado ao ser humano, a um corpo humano. Limitado a um corpo de carne e osso, igual nós aqui, que sente sede, sente fome. E nessa limitação temporária que Jesus passou aqui, ele dependeu do Pai e do Espírito. Ele foi ungido pelo Espírito para desenvolver o seu ministério. Então, assim, Jesus, ele tinha essa limitação humana. E aí deu exemplo. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Dependa única e exclusivamente de Deus. Dependa do Espírito Santo. E aí você vai conseguir fazer a obra, vai conseguir viver uma vida digna. Foi isso que Jesus deixou para nós e nós temos que colocar em prática. Amém? Espero que você tenha aprendido. Muito obrigado por acompanhar até aqui, quem chegou até o final. Que a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aqui o nosso site, você pode acessar ebedemfoco.com. Na descrição do vídeo tem todas as informações e você encontra muito mais conteúdo dentro do site EBD em Foco. Lembrando que você pode adquirir esse slide e usar na sua igreja. Tenho certeza que sua aula será de excelência. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.